Bom, hoje nós vamos começar uma série de vídeos que vai tratar sobre concorrência, paralelismo, multithreads, questões importantíssimas no âmbito do desenvolvimento iOS. Como eu sempre falo, se você quiser acelerar esse vídeo, sinta-se à vontade, porque explicar de forma rápida é muito difícil. Então eu vou falar bem calmo, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos apontar aqui dois tópicos principais. O primeiro vai ser a diferença entre paralelismo e concorrência e conceitos básicos de processos e threads, né? Para isso, eu sempre faço uma doczinha aqui. Até pedi para o chat GPT me ajudar com alguns exemplos para mim não ter que codar muito. Então, tem algumas anotações aqui. Também tem alguns exemplos de código que eu vou rodar para a gente ver junto. Então, vou começar aqui do primeiro tópico, né? Vamos aqui falar sobre um pouco sobre concorrência e sobre paralelismo. É, um ator importante do nosso estudo aqui, quando se trata do iOS, é esse Grand Central Dispatch, que é o GCD. E o Grand Central Dispatch, aqui o resumo, o que que ele é, né? É a ferramenta do iOS para gerenciar concorrência, permitindo executar tarefas assíncronas, organizar filas e aproveitar múltiplos núcleos sem criar threads manualmente. A gente vai falar sobre esses tópicos aqui, o que que é uma tarefa assíncrona, o que que é uma fila, mas o primeiro ponto é que a gente tem que saber que o GCD, aqui, o Grand Central Dispatch, ele é o cara que ele é responsável no sistema iOS por fazer esse gerenciamento para a gente, né? A gente não tem que gerenciar isso tudo na mão. O sistema do iOS ele já disponibiliza essa ferramenta para a gente poder utilizar e ali, por default, ela que vai ser responsável por se preocupar com esse gerenciamento. Beleza? Então, como funciona? Você manda tarefas para as filas, que são as queues, e existem basicamente dois tipos de filas, né? Que é a Serial Queue, que é uma fila que ela sempre executa uma tarefa depois da outra, numa ordem garantida. Então, assim, você pede para ele executar uma tarefa A, e depois você pede para executar uma tarefa B e depois uma tarefa C. Ela vai executar a tarefa A, depois que terminar, vai executar a tarefa B e depois a tarefa C. E você garante, assim, a linearidade da execução das tarefas, né? Então, você garante qual que vai ser o resultado, qual que vai terminar primeiro, qual que vai terminar depois, qual que vai ser a terceira tarefa, a quarta, a quinta. Às vezes isso é necessário em alguns tipos de processos, né? Dependendo do que a gente estiver fazendo na nossa aplicação. E aí tem a Concurrence Queue, que são várias tarefas que elas podem rodar ao mesmo tempo. E aí a gente não tem uma ordem garantida. E aí o sistema, ou seja, o Grand Central Dispatch, ele decide é, qual thread cada tarefa vai rodar. Então as threads elas são ali filas, né, virtuais de processo. Então imagina que tu tem ali um processador e ali dentro do teu processador você tem alguns núcleos, né? Vamos supor que tem quatro núcleos aqui diferentes. E threads não tem nada a ver com núcleos, já falando isso, o núcleo ele é realmente ali o físico, o hardware, né? Mas aí cada núcleo ele pode executar ali, ele tem a capacidade de executar várias coisas. E aí imagina que o Central, o Grand Central Dispatch ali, ele vai gerenciar as tarefas que você pediu para executar na tua aplicação, né? Então imagina que você tem ali uma, duas, assim, três, quatro, cinco tarefas. E aí fala, poxa, tem cinco tarefas, eu vou criar aqui três threads, né? Que são ali em linhas de execução virtual, e ele vai falar assim, dependendo se você não mandou que nenhuma seja serial, né? Que ela pode ser concorrente, aí fala, olha, pega essas três aqui, essas três tarefas aqui. Eita, não tá indo. Pega essas três tarefas aqui, joga nessa thread. Pega essa tarefa aqui, eu vou executar nessa outra thread que eu criei. E essa outra aqui eu vou
colocar aqui. E aí, se você pedir mais alguma tarefa, depois você criar, tem uma nova tarefa aqui. Aí fala, poxa, tem uma nova tarefa, vou jogar nessa thread aqui, né? Porque só tem duas, ó, só tem uma, e agora vai ter duas. E ele vai fazendo esse gerenciamento para você. E aí ele pega aí, eventualmente, ele usa os processadores, né, para executar essas linhas de execução. E não necessariamente ele vai usar um para cada linha. Às vezes vai ter duas linhas ali, ele vai é, simplesmente, como ele vai pegar, tá executando uma, aí ele, deixa eu tirar, ele tá executando alguma linha, aí ele pega e troca e executa um pouco dessa daqui, dessa aqui, filho. Isto. Executa e depois ele para, aí executa de novo essa daqui, e ele faz isso muito rápido, criando ali a, a impressão de que elas estão acontecendo ao mesmo tempo, mas elas não estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Tá vendo essa troca ali, mas isso é tão rápido que parece pra gente que tá sendo paralelo ali a execução delas, parece que essas duas coisas estão sendo executadas ao mesmo tempo aqui no processador e não é, né? Ele está fazendo esse revisamento, tudo bem? Ah, vamos prosseguir aqui para não se aprofundar muito na coisa do revisamento ali no, dentro do processador. Mas então o sistema decide qual thread cada tarefa vai rodar. Então você não precisa se preocupar com isso, ele cria as threads ali e ele mesmo gerencia. Por que usar? Evita travamentos da UI. Júlio, por que que evita travamentos da UI? Porque a gente vai falar sobre esse ponto também, mas a gente tem uma coisinha chamada main thread. A main thread, aqui ó, main thread. Não sei se a grafia está correta, mas eu acho que é isso aqui. Se estiver incorreta, me perdoe. Thread, é isso mesmo. TH, é isso aí. Beleza. Então a gente tem a main thread. E dentro dessa main thread nós executamos, por exemplo, tarefas ali relacionadas à UI de usuário. Então, imagina que tu tem uma chamada de network que ela é muito demorada. Se você colocar essa chamada aqui, a tarefa chamada de network na main thread e ela estiver executando essa chamada que é muito demorada, que demora, vamos supor, 3 segundos, o teu app ia ficar travado, porque a thread ali, que é responsável por gerenciar a coisa da animação do usuário, do clique do botão, do arrastar de tela, ela ia estar ocupada com essa tarefa aqui. Então, para evitar isso, a gente executa essas tarefas em outras threads e deixa a main thread livre para ações como interação com o usuário, por exemplo. Então, evita travamentos da UI, certo? Porque a gente vai executar essas demais tarefas ali de processamento que requer um tempo de processamento considerável em threads que não necessariamente são as threads, não necessariamente é a thread que está sendo responsável por gerenciar a interação do usuário com o teu aplicativo, né? Que é a main thread, que é ali que acontece toda aquela coisa do, como eu falei, do clique do botão, do arrastar de tela, enfim, que não pode parar, que não pode ficar ocupada com outras tarefas como o processamento de network ou pegar alguma coisa no banco de dados ou whatever, qualquer coisa que seja. Permite paralelizar tarefas independentes. Então, isso daqui eu já te expliquei, que é com várias threads aqui você consegue, muitas vezes o sistema ele vai usar núcleos diferentes do processador de acordo com a disposição deles para executar duas linhas. Essas duas linhas, threads são linhas de execução, né? Duas linhas ao mesmo tempo, ou ficar revisando duas ou mais linhas ali em um núcleo, simulando esse efeito de paralelismo e controla acesso a recursos compartilhados. Esse controlar o acesso a recursos compartilhados é basicamente você tem um processador no teu celular ali, vamos supor, ele tem alguns núcleos, e aí esse GCD aqui ele vai controlar o acesso a esse processador, porque afinal de contas o teu aplicativo não é a única coisa que está rodando no teu celular, né? Tem o WhatsApp ali, tem o próprio sistema operacional, tem 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então ele precisa conseguir controlar isso para o seu aplicativo rodar bonitinho nesse sistema que roda milhares de coisas ao mesmo tempo e todos eles estão usando o mesmo processador para rodar as suas próprias tarefas. Então, aqui, resumo em uma frase.
que é o GCD? Ele é o gerenciador de filas do iOS para executar tarefas de forma concorrente e eficiente, sem se preocupar com threads manualmente. Falamos duas vezes esse terminho aqui, threads manualmente. O que seria esse threads manualmente? Imagina que eu ou você precisasse criar essas threads lá no baixo nível, manualmente, acessar, alocar esse recurso no nosso processador para poder executar as nossas tarefas. Isso ia ser muito custoso. E o GCD ali do iOS ele simplesmente faz isso para a gente sem a gente ter que se preocupar. Então, quando eu quero executar uma tarefa, eu não tenho que ficar criando isso na mão. Já está disponível, ele mesmo vai se preocupar e eu não tenho que me preocupar com isso, ok? Vamos lá. É, aqui eu até fiz uma pergunta para o ChatGPT que eu queria que desse um exemplo para mim não ter que ficar escrevendo, mas existem três tipos de aqui três tipos de categorias de filas, tá? Que o GCD vai criar para a gente. Quando eu falo de fila, são essas threads de execução, né? Fila porque existem vários processos, olha aqui os quadradinhos, eles estão enfileirados para serem executados. Então, assim, existem três tipos de filas, tá bom? A primeira é a main queue, que é a thread main, que eu já dei um spoiler ali atrás e disse que ela vai servir para coisas como gerenciar as iterações do usuário com a nossa aplicação. Então, nós não vamos executar nenhum processo custoso nessa thread, nós vamos executar em outras threads para deixar ela livre para que o nosso aplicativo não trave. E características dela, ela é serial, então por padrão ela lembra da diferença entre serial e concorrente? Como é a main thread, não faz sentido eu ter uma thread concorrente, porque pensa comigo, eu tenho aqui a main thread, essa é a main thread, tá? E aí eu tenho alguns processos nela, que é um clique de um botão do usuário, e aqui a outra tarefa vai ser, não sei, o usuário clicou no ativar modo escuro, ou o usuário aqui arrastou para o lado alguma coisa. Entende que não faz sentido o arrastar para o lado ser executado antes do clique no botão, porque ia ser meio maluco para o usuário ele ver o arrastar para o lado ser executado antes do clique do botão. Se ele clicou no botão primeiro, ia causar um efeito visual bizarro. Então, ela tem que ser serial, porque na hora que ele clica no botão, ele executa, ele lida com o clique do botão. Na hora que ele ativa o modo escuro, ele lida com ativar o modo escuro. Na hora que ele arrasta para o lado, ele lida com arrastar para o lado. Isso de forma serializada, ou seja, um depois do outro. Então, a main thread, ela é serial por padrão. É, sempre na thread principal, para o UI e tudo que interage com o UIKit ou SwiftUI. É o que eu acabei de falar, tá bom? As Global Queues, dispatch.global, que são filas que a gente vai abrir ali para executar outros processos fora da main thread, que é o que eu estava falando, por exemplo, uma chamada de network. Então, elas são concorrentes, são compartilhadas pelo sistema, né? E por que concorrente? Porque não necessariamente a gente precisa esperar uma chamada de networking acabar para eu poder começar a executar uma outra tarefa que eu pedi em outro lugar do aplicativo, entende? Se uma não depende da outra, não faz muito sentido eu ficar esperando que uma termine, então por isso que eu deixo ela como concorrente. Ela tem diferentes prioridades, que a gente vai ver mais para frente, que pode ser User Interactive, User Intent, Default, Utility, Background, etc. E tem as Custom Queues, que são filas customizadas, que aí eu mesmo posso criar, e aí elas podem ser seriais, que elas vêm por padrão assim, ou podem ser concorrentes. E para controlar a ordem, proteger os recursos e organizar tarefas específicas. Então eu posso ter o poder de criar uma queue minha, é, customizada, de repente, não sei, para enfileirar algumas tarefas que eu quero e disparar. Enfim, isso é possível. Nós não vamos nos aprofundar nisso agora, porque não faz muito sentido se aprofundar nisso agora, mas vocês têm que ter em mente que essas são as três, né? Esses são os três tipos de threads aqui que a gente consegue criar, que é a main thread, as global queues
e, né, main queue, perdão, a global queues e as custom queues, ou seja, a principal, as compartilhadas, globais e as customizadas que eu mesmo crio. É, Global queues, mas eu fiz outra anotação aqui sobre global queues, né? Como que você declara aqui um exemplo de código, então elas são filas concorrentes fornecidas pelo sistema, ou seja, já está criada para mim poder usar. E aqui é o ponto que eu queria ressaltar, que elas podem especificar, né, a urgência, então a quality of service, né? Então, assim, você pode definir essa thread aí, que já é fornecida pelo sistema, ela como user interactive, que são tarefas que afetam a UI, o user initiated, eu não sei pronunciar isso, perdão, mas são tarefas iniciadas pelo usuário que precisam de resultado rápido. O default é o que vem padrão no sistema, né? O default. Utility, tarefas demoradas, como download ou cálculo, uma chamada de API, por exemplo, né? E background, tarefas de baixo impacto, como sincronização ou logs, e enfim. E aí, aqui um exemplo de código, como que a gente faria. Então, dispatch_queue.global, aí eu definiria aqui qual que é a urgência dessa thread, né, de execução dessa thread, e aí eu executaria meu bloco de código. E esse async aqui também é para falar que ela vai ser assíncrona, né? Mas enfim, resumo simples. Então, no GCD, que é nosso Grand Central Dispatch, não existem outras filas mágicas. Ou seja, tudo se resume a fila main, que é a principal, a global, que são as que com threads que a gente já vem por padrão do sistema, a gente pode utilizar, ou uma criada por mim, que ali é uma customizada que eu quis criar por algum motivo, alguma necessidade minha daquele momento. O resto é só configuração de QoS e atributos, né? Esses QoS são essas, essas configurações que eu falei aqui acima de, não é importância, esqueci o termo, mas é de de urgência, tá bom? Vamos passar aqui, ó, para o próximo tópico. Global Concurrent Qt. Então, vamos falar aqui um pouquinho, nos aprofundar sobre as filas concorrentes, né? Falei um pouco sobre a main queue, que que está ali gerenciando a nossa interface do usuário, principalmente. E agora eu vou falar sobre um pouco sobre as filas concorrentes que o sistema já nos provê por padrão. Então, o que que é? É uma fila compartilhada e concorrente no sistema iOS, gerenciada pelo GCD, que permite executar várias tarefas ao mesmo tempo, se houver núcleos disponíveis. Lembra, núcleos são os núcleos do processador que eu mostrei um pouco antes. Então, como funciona? Você manda várias tarefas com essa sintaxe de código, né? Você manda várias tarefas para a fila. O sistema vai decidir em qual thread cada tarefa vai rodar. O que ele está falando é basicamente o que eu expliquei aqui em cima. Lembra? Eu crio várias tarefas, aí o GCD ele pega e ele define em qual thread a tarefa vai ser executada. Eles podem rodar em threads diferentes e não há garantia de ordem de execução. Novamente, ela é concorrente. Então, eu crio algumas tarefas. Eu criei todas essas tarefas. Como eu coloquei elas em filas para ser executada numa global queue, né, concorrente, então o sistema vai ver as threads que estão disponíveis ali, vai distribuir e simplesmente vai fazer. Eu não sei se essa vai terminar primeiro, não sei se essa vai terminar primeiro, não sei se essa vai terminar primeiro, eu não tenho garantia de qual vai terminar primeiro. Então, assim, quando usar para tarefas que podem ser executadas em paralelo, sem depender da ordem. Exemplo, baixar dados de múltiplas APIs, processar imagens, cálculos independentes, resumo rápido. Global Concurrent Qt executa tudo junto e rápido, sem se preocupar com a ordem. Deixa eu ver se tem aqui um exemplo que eu tinha anotado que eu achei bacana. Não tem, então eu vou dar aqui. Imagina, para você fixar bem,
que o nosso sistema é uma fábrica. E nessa fábrica a gente tem um gerente. O gerente é o GCD, o Grand Central Dispatch. Então, nessa fábrica precisam ser executadas algumas tarefas, certo? Não sei, consertar a máquina, confecção de produtos, limpeza, atendimento de público externo. E aí, o nosso gerente, que é o Grand Central Dispatch, ele pega e ele vai distribuir essas tarefas para as nossas threads. As nossas threads são os nossos funcionários dessa fábrica, né? Então aqui está a fábrica, que é o nosso. Deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Mas então, o GCD ele é o gerente. Nós temos as tarefas e as threads são os funcionários dessa fábrica. E o GCD, o Grand Central Dispatch, ele pega e fala, ó, essa tarefa aqui vai ser executada por esse funcionário aqui. Essa tarefa aqui vai ser executada por este. Essa outra aqui vai executar esta e essa tarefa. Aí, se são tarefas que não dependem uma da outra, você concorda comigo que se tem uma máquina que parou de funcionar, né? Tem uma máquina que parou de funcionar. Mas também, então tem essa tarefa aqui, tem uma máquina que parou de funcionar. Mas eu também tenho um cliente na recepção querendo ser atendido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu posso pedir para alguém, ó, vá consertar a máquina. E posso pedir para outra pessoa, olha, vai atender o cliente. Correto? Correto. Agora, imagina que eu tenho um cliente que precisa ser atendido, mas eu ainda não abri as portas para os clientes entrarem. Então, eu preciso que essa tarefa de abrir a porta seja executada antes do atendimento ao cliente. Então, eu pego e dou isso para o mesmo funcionário fazer. Ou seja, a mesma thread. Eu falo, fulano ou fulana, abra a porta para os funcionários, para os clientes entrarem. Depois que você terminar de abrir a porta, você pega e atende o cliente. Isso seria um exemplo de execução serial, né? Que é aqui, ó, que é o serial queue, ou seja, uma depois da outra. Por quê? Porque eu preciso que uma termine para começar a outra. Não faz sentido eu querer atender o cliente sem abrir as portas, não tem como. Por isso que eu tenho que esperar uma terminar para a outra começar. Agora, se eu tenho que atender o cliente, tem que consertar a máquina, eu posso fazer isso em paralelo, né? Isso é um exemplo de paralelismo. Então, assim que o nosso gerente, o nosso Grand Central Dispatch, ele vai lidar com essa coisa da da distribuição de tarefas no nosso sistema, tá bom? Se vocês quiserem ver isso daqui no código, olha que bacana. Eu vou rodar aqui, deixa eu ver qual que é que eu fiz dois exemplos aqui, tá bom? Um exemplo de serial, que é ou seja, eu preciso terminar uma coisa para começar outra, e um exemplo concorrente. Então, assim, eu vou chamar aqui o meu exemplo aqui no My App, deixa eu ver. Aqui, eu vou chamar o meu exemplo aqui o serial, ou seja, uma coisa depois da outra. E fica vendo aqui no console o que vai acontecer, tá bom? Ele tá buildando aqui a aplicação não tem nada, só tem uma view aqui, tá? Então não tem nada demais. Só para a gente ver o log mesmo. Olha aqui, serial. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, tarefa 5. Se eu rodar novamente. Isso aqui é importante, tá? É bacana saber isso de cabeça que evita muito problema. Tarefa 1, tarefa 2, ou seja, ele sempre termina a primeira para ir para a segunda, depois a segunda para ir para a terceira, e faz em serial, como eu falei, uma tarefa, depois a outra. Aí eu defini aqui, eu falei, olha, eu criei uma serial queue com dispatch queue aqui, né? E aí, ó, falei, fiz um forzinho, simplesmente falei, ó, pegue e vai printando aí para criar esse aí, 1, 2, 3, 4, 5 aqui. E agora eu tenho uma concorrência que
Basicamente é uma fila também, mas aí eu criei ela como concorrente e eu fiz o mesmo for. Olha o que que vai acontecer. Ah, mas não é o mesmo for? Ok, mas a função de printar aqui, ela pode ser estar em uma thread, pode estar em outra. Quem vai definir isso daí é o nosso gerente. Eu não defino nada. Então, se eu chamar aqui, ao invés da minha serial, eu chamar aqui o exemplo do concorrente, olha, aqui tá certinho, né? Olha o que que vai acontecer. Agora ele vai executar de forma concorrente, tá? Em múltiplas threads, enfim. Ó, um, dois, três. Eita, por sorte ele executou tudo. Ele executou tudo na ordem. Vamos tentar de novo para ver. Olha aí. Na segunda vez, 2, 1, 3, 4, 5. Se eu mudar de novo, será que o 2 vai ser o primeiro a ser executado? Será? Não sei. Um, dois, três. Agora ele executou de novo na ordem. Ele não fica fazendo uma vez na ordem e uma vez fora de ordem, não, tá? Isso daqui está sendo simplesmente é, coincidência, ó. 5, 1, 2, 3, 4. Vamos lá, eu nunca sei a ordem que vai sair isso. 1, 3, 5, 4, 2, viu? Porque eu não tenho controle sobre a execução. Ele está executando de forma paralela. Várias. Os meus prints, no caso, ele está executando de forma paralela, né? Então, aqui eu coloquei um outro exemplo, mas é o mesmo daquele, né? De, ó, a saída de A pode ser antes de B e B antes de A, a gente nunca sabe. Depende de como o sistema escalona as threads, como ele está gerenciando isso, né? Por que isso acontece? Você está enviando aqui, você está enviando a tarefa para a Global Concorrente Qt do iOS. O sistema decide qual thread livre é que vai rodar cada tarefa. Geralmente, cada sync vai acabar em uma thread diferente, mas isso não garante que elas rodem exatamente ao mesmo tempo em todos os casos. Em outras palavras, concorrência, você consegue ter muitas tarefas em progresso ao mesmo tempo, threads diferentes, o sistema pode escolher threads separados para cada tarefa de otimizar o tempo, paralelismo real. Só existe se houver núcleos disponíveis para rodar as threads simultâneas. Ou seja, o que esse último ponto aqui quer dizer? É aquilo que eu falei no começo. Se tiver vários núcleos e o sistema vê e fala, poxa, tem 3 núcleos aqui é, disponíveis. Então ele pega uma thread aqui, joga para ser executado nesse núcleo, pega outra thread, joga para ser e tá tudo ao mesmo tempo. Se não tiver, ele pega o mesmo núcleo e fica revezando as threads e criando esse efeito que parece um paralelismo, mas não é paralelismo real. É só ele está simulando isso para a gente achar que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, quando na verdade não está. Tem diferenças de milésimos ali de segundo entre uma execução e outra. É, vamos ver qual que é o conceito. Esse conceito visual aqui eu anotei, mas eu não acho que vai ser tão bom, porque eu já expliquei de outra forma. E aí um resumo de tudo que a gente falou aqui, né? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Eita, tem mais coisa lá embaixo. Um resumo. O Grand Central Dispatch é a ferramenta do iOS para gerenciar concorrência. Global Concorrente Qt é uma fila compartilhada e concorrente do sistema iOS, gerenciada pelo GCD, que permite executar várias tarefas ao mesmo tempo, se houver núcleos disponíveis. Então, o Grand Central Dispatch é o cara responsável por gerenciar ali as nossas tarefas, a concorrência, e a Global Concurrence Qt é uma das filas que ele tem disponível para fazer isso. Também temos aquela main e as que a gente pode criar ali que são personalizadas, como eu havia falado também, ok? Deixa eu ver, ainda tem bastante coisa que eu tinha anotado aqui, mas eu não sei se eu vou deixar para o próximo vídeo ou se eu vou... Aqui é a analogia da fábrica, legal. Vamos dar uma passada aqui rápida para não deixar para o próximo vídeo, né? Porque tudo que está aqui eu meio que já falei, então vai ser bem rapidinho. Só vou reforçar alguma coisa se eu tiver esquecido. Então, o que que é uma thread? É uma linha de execução dentro do processo, ou seja, uma linha de execução de tarefas dentro do nosso app. O que eu já te expliquei
ali atrás. Pode haver várias threads no mesmo processo, todas compartilham a mesma memória do processo. Analogia, cada funcionário da fábrica fazendo tarefas. O queue, o GCD, Dispatch Queue, é, é uma fila de tarefas que você vai entregar para o sistema, certo? O GCD pega cada tarefa da fila e decide em qual thread vai rodar. Pode ser serial uma vez ou concorrente. A lista de ordens e serviço, ok? Na verdade, aqui ele deu uma notada errada, que o GCD é Grand Central Dispatch, né? Que ele misturou com a dispatch, com a main thread que eu acabei de explicar lá em cima. Mas enfim, isso aqui não tem muita importância porque ele só errou aqui o nomezinho que ele colocou aqui em cima, tá bom? É, o app, que é o processo, pode ter várias threads, linhas de execução, e o GCD é quem distribui as tarefas dessas threads, ou seja, nosso gerente. Analogia de gerente, GCD, funcionários threads. Então, um gerente organiza as threads. Se tiver 4 threads, por exemplo, a fila pode ser serial ou pode ser concorrente. Também já expliquei isso lá em cima. Resumindo com analogia, então serial queue, um gerente entrega ordens de cada um, ok? Concorrente queue também, já expliquei. E o exemplo é aquele exemplo que eu dei lá de código, mostrei na prática rodando aqui, tá? E aqui eu só coloquei umas anotações que eu já falei. Por padrão, ao criar uma fila, ela é serial. Para tornar uma fila concorrente, precisa passar o atributo. Então, quando eu criei desse jeito aqui, ela vem como serial. E aí eu precisaria passar um atributo para ela ser concorrente. E o exemplo está logo abaixo aqui. Quando eu quis que ela fosse concorrente, eu passei o atributo, né? Então, por padrão, quando eu crio uma dispatch queue, ela vem como serial. E aqui tem aqui o exemplo de como foi executado de forma serializada ali. Então, aqui eu já expliquei tudo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Gerencia o número de threads, ok, automaticamente, ok. Aqui é uma anotação pessoal, que eu estava fazendo um desenho sobre os processos. O que que é uma thread, uma linha de execução, né? Ok, já passei também. Características importantes. Cada thread tem próprio controlador de instrução, sabe a linha de código que está, sua pilha, variáveis locais e chamadas de função. Threads do mesmo processo compartilham memória global de recursos, mas executam em códigos separados. Isso aqui não é uma coisa que não vai entrar muito nesse vídeo agora, mas basicamente falando que cada thread tem um controlador de instrução, então ela sabe onde que ela está ali, em qual parte do código mesmo, não compartilha isso entre threads, ela tem suas variáveis locais, as chamadas das funções, ou seja, é uma linha mesmo de execução ali isolada, tá? O resumo da ópera aqui é que ela é uma linha de execução isolada. Deixa eu ver, aqui seria só um desenho que eu fiz, aqui tem um processo com o app, imagina que você tem várias threads, né? E aí o que ele estava falando agora há pouco é que aqui posso ter as variáveis locais, aqui eu posso ter minhas outras variáveis, outras variáveis, outras variáveis, e uma coisa não vai influenciar na outra, porque uma variável que eu criar aqui não vai existir aqui, por exemplo, enfim, é isso. Ele estava falando sobre como era isolado esses processos, mas eu acho que isso ficou um pouco implícito, né? Desse vídeo é isso. Se te ajudou de alguma forma, deixa um like aí, um comentário só para saber se tá ajudando alguém esses vídeos que eu estou fazendo. Nos próximos nós vamos nos aprofundar em outros temas deste mesmo assunto no iOS que ainda tem muita coisa para ser abordado. Beleza? Falou e forte abraço.